O Sistema Solar. Um fogo de fusão estelar chamado Sol em seu centro e muitos planetas pequenos e grandes, asteroides e planetas anões, chamamos de nosso lar. Vivemos em um planeta azul que orbita sua estrela central em 1 ano. Vemos outros planetas cuja composição é semelhante à da Terra ou até completamente diferente. No Sistema Solar, não devemos apenas belas imagens de sondas espaciais interplanetárias, mas de certa forma também a nossa própria existência. Ele é ao mesmo tempo anjo da guarda e carrasco. Neste documentário abrangente, vamos visitar os maiores e mais interessantes corpos celestes, explorar os limites do Sistema Solar e até mesmo deixar nosso próprio lar para adotar perspectivas extragalácticas. No final, vamos considerar o Sistema Solar como um todo e dar uma olhada de volta para o nosso lar. E agora, começamos nossa jornada. Desejo a vocês uma estadia informativa a bordo da nossa nave estelar interplanetária fictícia, com a qual vamos explorar os planetas, os limites do Sistema Solar, o ambiente estelar do Sol e até parte da galáxia. O que seria de uma viagem dessas sem começar pela estrela proverbial do Sistema Solar? O Sol, ou em latim Sol, é o centro gravitacional do Sistema Solar, em torno do qual giram todos os 8 planetas, todos os asteroides e planetas anões. Ela é composta por mais de 99% de hidrogênio, que funde em seu interior sob altíssimas temperaturas e pressão gigantesca para formar hélio, o segundo elemento mais abundante nas estrelas e no universo. Aliás, ela está, em média, a 149,6 milhões de quilômetros da Terra, e sua luz leva 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. O Sol provavelmente se formou há cerca de 4,57 bilhões de anos, a partir do colapso gravitacional de uma nuvem interestelar de gás. Atualmente, ela é o que chamamos de anã amarela e, em cerca de 7,36 bilhões de anos, entrará em uma fase instável de sua existência, que chamamos de gigante vermelha. O Sol é formado por zonas em camadas distintas. Enquanto, como já mencionado, ocorre a fusão nuclear de hidrogênio em hélio no núcleo, a energia gerada é transferida pela zona de radiação, que tem cerca de 380 mil quilômetros de espessura, para a zona de convecção. Na zona de convecção, a energia é transportada à fotosfera por correntes de gás. Como a densidade do Sol diminui rapidamente em direção à superfície, a energia consegue passar pela fotosfera para o exterior. A essa camada se segue a cromosfera, a camada mais externa do Sol, que se estende por 2.000 km acima da fotosfera e que pode ser vista como um contorno vermelho do Sol durante eclipses solares totais. Ela se transforma na coroa, que é extremamente quente e também só pode ser observada a olho nu durante eclipses solares. Muitas vezes se diz que, no contexto galáctico, o nosso Sol não é uma estrela especial. Mas as aparências enganam, literalmente. Nosso Sol é uma estrela solitária, sendo uma exceção. Aproximadamente metade das estrelas na Via Láctea e possivelmente no universo são sistemas binários. Mais de 15% são sistemas triplos, sem falar dos sistemas quádruplos ou quíntuplos. Mais de 3/4 de todos os sistemas estelares na galáxia têm um parceiro. Da mesma forma, Sol parece ser uma estrela bastante calma e pouco ativa. Outras estrelas como Alpha Centauri A ou B, ou até mesmo anãs vermelhas, mostram, segundo os astrônomos, uma atividade muito maior em manchas solares ou protuberâncias do que o nosso Sol. Assim, a vida na Terra provavelmente deve sua existência a uma estrela muito tranquila e estável. Agora vamos avançar dezenas de milhões de quilômetros no Sistema Solar até Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Mercúrio não é apenas o planeta mais próximo do Sol, mas também o menor e o menos massivo do Sistema Solar. Seu tamanho e composição o caracterizam como um chamado corpo celeste terrestre. Com isso, ele pertence ao mesmo grupo que Vênus, Terra e também Marte, e até mesmo, curiosamente, a maioria das luas do Sistema Solar. Por isso também é chamado de semelhante à Terra. No entanto, esse termo é extremamente problemático quando lidamos com um corpo celeste como Mercúrio ou outros, e isso já fica claro só pela sua posição próxima ao Sol. Portanto, preferimos falar de um corpo celeste terrestre. Falar não se trata de semelhança com a Terra. Por estar mais próximo do Sol, ele possui a maior velocidade orbital média de todos os planetas. Ele se move a uma média de 47,36 km/s e leva 88 dias para orbitar o Sol. Acreditava-se em 1889 que Mercúrio tinha uma chamada rotação sincronizada e que durante uma órbita ao redor do Sol, ele girava uma vez em torno de seu próprio eixo. Isso acontece com corpos celestes que estão muito próximos de sua estrela ou planeta.
Rotações sincronizadas ou acopladas ocorrem na Lua da Terra, na maioria das luas dos gigantes gasosos do Sistema Solar e possivelmente em exoplanetas orbitando anãs vermelhas. Mas o nosso Mercúrio não está entre eles. Ele possui uma rotação ressonante 3-2 girando 3 vezes em torno de si mesmo a cada 2 voltas ao redor do Sol. O Sol faz de Mercúrio um planeta de contrastes absolutos. As temperaturas diurnas em sua superfície podem atingir um máximo de bem mais de 400 graus Celsius, enquanto no lado oposto ao Sol podem chegar a até menos 170 graus Celsius. Naturalmente, o planeta não possui uma atmosfera como a da Terra. Apenas alguns quilos de gás estão distribuídos sobre sua superfície na forma de uma exosfera, uma camada gasosa que fica muito distante. Na Terra, por exemplo, a exosfera fica a 500 quilômetros acima da superfície terrestre e é muito mais densa do que a de Mercúrio. Assim como Vênus, Mercúrio não possui Lua, tornando esses corpos celestes os únicos planetas do Sistema Solar sem satélites naturais. Agora, saltemos cerca de 50 milhões de quilômetros em direção à Terra e paremos em Vênus, um planeta aparentemente discreto. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, desperta grande interesse nos astrônomos por sua atmosfera extremamente densa. Vênus também é o planeta mais próximo da Terra, com uma distância mínima de 38 milhões de quilômetros. O planeta é similar em tamanho e massa ao nosso, mas difere significativamente na geologia e atmosfera, composta por 96% de dióxido de carbono em contraste com a Terra. A atmosfera de Vênus é tão densa que ela é o único planeta rochoso do Sistema Solar que é constantemente opaco. Apenas Titã, lua de Saturno, possui propriedades semelhantes, com uma camada de nuvens também continuamente fechada. Até o século XX, acreditava-se que Vênus possuía densas florestas primitivas e flora e fauna similares às da Terra. O planeta era visto como um paraíso. Contudo, observações minuciosas com telescópios terrestres, espaciais e satélites orbitando e pousando em Vênus revelaram precisamente o oposto. Vênus é um planeta que mais se aproxima da definição de um inferno. Uma pessoa que estivesse na superfície de Vênus sem traje espacial ou qualquer outra proteção seria queimada por temperaturas de pelo menos 440 graus Celsius, esmagada pela pressão atmosférica 90 vezes maior e envenenada pelo dióxido de enxofre presente na atmosfera. A espessura da camada de nuvens em Vênus chega a centenas de quilômetros e não pode ser comparada a nada que exista na Terra. Muitos espectadores podem se perguntar por que Vênus é tão quente se ela tem uma camada de nuvens espessa e quase nenhuma radiação solar chega à superfície. Não é necessário calor para um efeito estufa adequado que seja liberado da superfície de um planeta para a atmosfera na forma de radiação infravermelha e armazenado nela? A culpa das altas temperaturas é, por um lado, da quantidade extremamente alta de dióxido de carbono na atmosfera. O dióxido de carbono é um ótimo armazenador de calor. Mesmo as menores quantidades em uma atmosfera podem garantir que um planeta como a Terra não seja frio, mas sim tenha temperaturas adequadas à vida. Vênus possui enormes quantidades de gases, tornando-se o corpo celeste com a superfície mais quente no Sistema Solar. Mas de onde vem o calor? Bem, grande parte da energia térmica é obtida da luz solar. As nuvens de Vênus são altamente reflexivas, mas devido à proximidade com o Sol, grande parte da energia solar fica retida na atmosfera do planeta. Como a atmosfera de Vênus possui milhares de vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre, uma quantidade muito maior de energia é armazenada do que na Terra, que tem uma porcentagem relativamente pequena de dióxido de carbono, de 0,04%. Encontramos outro culpado nos vulcões. O planeta é tectonicamente ainda muito ativo e gera um vulcanismo que não pode ser subestimado. Com uma câmera a bordo da sonda Venus Express, pesquisadores descobriram sinais claros de vulcanismo ativo em Vênus. Até 2015 foram encontradas 4 regiões na superfície do planeta cuja temperatura aumentou para até 830 graus em poucos dias. Isso indica que Vênus seria geologicamente muito ativa, ao contrário do Marte, que muitos cientistas já consideram praticamente resfriado. A energia térmica dos vulcões é armazenada diretamente na atmosfera, escapando lentamente para o espaço. Portanto, vemos o que acontece quando um planeta possui uma atmosfera tão densa quanto a da irmã da Terra. Ah, sim, o planeta azul. Vamos agora, em nossa viagem pelo Sistema Solar, visitar um velho conhecido. A Terra tem muitas características especiais, mas qual é a mais peculiar dela?
A Terra possui um diâmetro de 12.742 km e gira a cerca de 1.670 km por hora, completando uma volta em torno de si mesma a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Com quase 30 km por segundo, ela orbita o Sol, o que leva 365 dias. Nela existem 4 estações do ano, cuja origem está principalmente na inclinação do eixo da Terra e menos na distância do Sol. A Terra mantém sua posição constante com o Polo Sul ou o Polo Norte inclinado em direção ao Sol. Portanto, no verão do hemisfério norte, ele recebe mais luz solar, enquanto no inverno é o hemisfério sul que recebe mais luz. O planeta azul possui todas as características mencionadas no início e, por isso, provavelmente é um dos planetas mais raros de toda a Via Láctea. Não há evidências de vida em nenhum outro planeta conhecido. Essa vida só é possível porque uma série de condições foi criada. Existem uma atmosfera respirável para os seres vivos. A Terra não é nem grande demais nem pequena demais. Ela possui uma camada de ozônio que bloqueia a radiação cósmica prejudicial ao DNA, tem um núcleo planetário ativo e líquido que mantém as rochas acima dele aquecidas e que provoca a tectônica de placas, o que leva a uma reciclagem de matéria a longo prazo e aquece o planeta de dentro para fora. A Terra tem uma lua que, em comparação com outros planetas, é muito grande, o que desacelera a rotação do planeta e estabiliza o eixo da Terra. E ainda existem várias outras condições igualmente essenciais para a vida. Na astronomia, a distância de 149,6 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol equivale a uma unidade astronômica. Assim, medem-se as distâncias dentro de um sistema estelar, por exemplo. A Terra está na distância ideal do Sol para possibilitar a vida. Se ela estivesse mais perto do Sol, seria quente demais. Se estivesse mais distante, seria frio demais. Poderíamos conversar sobre a Terra por horas. Mas quero chamar a atenção de vocês para algo muito especial. Algo que literalmente repousa sob os seus pés, os fragmentos de um planeta estranho. O que parece ficção científica é, na verdade, um fato comprovado, baseado na missão 52. Isso foi anunciado na Conferência de Ciência Lunar e Planetária em 2021. Cientistas da Universidade Estadual do Arizona levantaram a hipótese de que fragmentos de outro planeta foram descobertos no manto da Terra. Segundo os pesquisadores, as partes do planeta estranho estão localizadas profundamente no interior da Terra, sob a África Ocidental e o Oceano Pacífico, na forma de 2 enormes aglomerados. Os fragmentos não vêm de qualquer planeta, mas sim de um corpo celeste muito específico. Um corpo ao qual a Terra deve não apenas a Lua, mas também sua forma atual. Meus queridos espectadores, os fragmentos do planeta sob nossos pés vêm de nenhum outro corpo celeste senão Theia. Os pedaços encontrados são aparentemente vários milhões de vezes mais volumosos que o Monte Everest, significativamente menores e mais quentes que o ambiente ao redor, e só podem ter vindo de Theia, o corpo celeste que colidiu com a Terra pouco depois de sua formação. De acordo com a equipe que fez a descoberta, Theia tinha entre 0,1 e 0,45 vezes a massa da Terra, sendo provavelmente muito mais massiva que Marte. As consequências dessa colisão planetária transformaram a Terra em uma bola incandescente e derretida de magma. De acordo com os cientistas, a energia do impacto não só formou as camadas da Terra, mas também impulsionou sua evolução química a longo prazo. Em outras palavras, sem esse impacto gigantesco, provavelmente nunca teria existido vida na Terra. E as consequências do impacto foram ainda mais além. O material lançado pela colisão se acumulou na órbita da Terra e lá se condensou, formando a Lua. Terra e Lua estão inseparavelmente ligadas e são feitas do mesmo material. Eles são ambos filhos de Terra e Theia. Só para lembrar, a Terra é composta por diferentes camadas, sendo a mais externa a crosta terrestre. A crosta terrestre tem poucas dezenas de quilômetros de espessura, sendo onde vivemos. Abaixo dela está o manto terrestre viscoso. Foi exatamente aí que os cientistas encontraram os fragmentos do planeta em comum. Mas como esses fragmentos chegaram ao manto terrestre? Após a colisão entre a Terra e Theia, aparentemente partes de Theia afundaram no manto da Terra e não derreteram. Elas podem estar lá há mais de 4 bilhões de anos e talvez até o fim do planeta azul continuar existindo. Essa colisão planetária quase destruiu a Terra primitiva. Mas podemos agradecer ao acaso por Theia ter escolhido justamente a Terra como parceira. Sem esses 2 pais, os filhos deste planeta provavelmente nunca teriam nascido. Há milênios, Marte tem um papel importante na mitologia e imaginação humana. Na mitologia romana, por exemplo, ele era o deus da guerra, e na era moderna imaginava-se que existiria vida nele.
Contudo, essas ideias foram logo descartadas ao se notar que o planeta não se assemelhava à Terra. Ele possui uma atmosfera extremamente fina, está muito distante do Sol e tem, se é que tem, apenas um campo magnético muito fraco. Rapidamente surgiu a opinião científica de que não existiria vida nesse planeta. Marte leva menos de 2 anos terrestres para orbitar o Sol. Sua órbita é muito elíptica. Em sua maior aproximação, ele chega a até 207 milhões de quilômetros do Sol. Em seu ponto orbital mais distante, ele está a 249 milhões de quilômetros. Ele sempre foi conhecido como o planeta vermelho, pois possui grandes quantidades de ferro e também água. O ferro está dissolvido nas rochas do planeta. Quando o ferro em Marte entra em contato com a água, o ferro oxida, o que chamamos de ferrugem, e isso também acontece na Terra. Esse processo é o que dá a cor vermelha de Marte. Em Marte existem os maiores desfiladeiros e elevações do sistema solar. O vulcão Olympus Mons é a montanha mais alta, ou seja, o vulcão mais alto de todo o sistema solar. O vasto sistema de canyons, vales margineres, é o maior entre todos os planetas. Esses canyons têm até 7 km de profundidade, 4.000 km de extensão e 700 km de largura. Para comparação, o Grand Canyon tem apenas 450 km de comprimento, o que torna os sistemas de canyons em Marte mais de 15 vezes maiores. Marte é geologicamente inativo, portanto seus vulcões são considerados extintos. Ele também não possui mais um campo magnético, pois seu interior já esfriou. Isso permite que a radiação cósmica atinja a superfície de Marte, mantendo a probabilidade de vida no planeta muito baixa. Em setembro de 2022, uma manchete se espalhou dizendo que haviam encontrado indícios de vida em Marte. A mídia rapidamente exagerou, trazendo manchetes precipitadas que sugeriam a descoberta de vestígios de vida extraterrestre. O rover Perseverança estava analisando amostras de rochas na cratera Jezero, em Marte. Jezero é um antigo lago que, nos tempos em que o planeta tinha água, era alimentado por um grande delta de rio. Isso foi há 5 bilhões de anos. Atualmente, o lago ou cratera está completamente seco. Perseverança analisou pedras e encontrou altas concentrações de material orgânico nelas. Um dos líderes da missão Perseverança disse que quantidades tão grandes desse material orgânico normalmente só são encontradas na Terra, onde são interpretadas como restos de seres vivos. Como quase toda a vida conhecida é composta de hidrogênio e carbono, isso também é um forte indício de um passado habitado do planeta vermelho. No entanto, é muito difícil afirmar com certeza se eles realmente indicam vida extraterrestre. Existem, na verdade, muitos outros processos que podem produzir depósitos orgânicos. O carbono é produzido no interior das estrelas e é um elemento muito reativo. Porém, se você o isola e não permite que interaja com outras substâncias, ele se mantém em seu estado original. Encontrar carbono em Marte não implica necessariamente que foram achados vestígios de uma fauna e flora antes prósperas. Com exceção da Terra, Marte pode ser considerado o corpo celeste mais bem estudado de todo o sistema solar, pois nenhum outro objeto possui tantos rovers e satélites em sua órbita. Contudo, se a humanidade um dia pisará nesse planeta, ainda está escrito nas estrelas. Uma viagem a Marte seria muito cara e extremamente perigosa, o que tornaria essa empreitada uma das maiores realizações da história da humanidade. Entretanto, empresas privadas de exploração espacial, como a SpaceX, avançam nessa direção, e não devemos subestimar até onde o espírito explorador humano pode ir além de seus domínios rumo ao desconhecido. O cinturão de asteroides pode ser entendido como uma concentração de pequenos objetos que se encontram entre as órbitas de Marte e Júpiter, abrangendo mais de 650 mil objetos individuais. As órbitas individuais dos asteroides no cinturão têm uma extensão de 2 a 3,4 unidades astronômicas, ou seja, de 300 a 510 milhões de quilômetros. Apesar da frequente representação em filmes, os asteroides na realidade voam a distâncias de muitos milhões de quilômetros uns dos outros ao redor do Sol. A massa total do cinturão de asteroides é de apenas 5% da massa da Lua. No cinturão de asteroides encontra-se o planeta anão Ceres, que tem cerca de 964 quilômetros no Equador e é o maior objeto do cinturão. Numerosos outros asteroides bem conhecidos, como Pallas, o segundo maior objeto do cinturão, mostram que os asteroides não são apenas pequenos. Os objetos nesse cinturão são remanescentes da formação do sistema solar. Eles podem ser entendidos como planetas que não chegaram a se formar. Ao contrário de outros planetas, a região do cinturão de asteroides não teve suas órbitas limpas de objetos menores.
Durante a formação planetária, a maior parte da massa provavelmente se moveu em direção a Júpiter. Assim, não sobrou nada para um possível planeta adicional entre Marte e o gigante gasoso. Formaram-se apenas planetas anões como Ceres e asteroides de menores dimensões. Algumas missões foram selecionadas para o cinturão de asteroides. A sonda espacial Dawn, por exemplo, estudou o planeta anão Ceres por alguns anos e ainda está em sua órbita. Ela foi a primeira missão em que uma sonda entrou em órbita de 2 corpos celestes diferentes. Após orbitar o asteroide Vesta por cerca de 2 anos até 2012, a Dawn entrou em uma órbita alta ao redor do planeta anão Ceres 3 anos depois. Sua missão primária era mapear a superfície desse planeta. Observações com o telescópio espacial Hubble indicam indícios de gelo de água, segundo astrônomos. Como resultado, eles apelidaram Ceres de mundo oceânico. Acredita-se que haja um oceano de água sob uma camada de gelo e rocha com dezenas de quilômetros de espessura. Semelhante ao que ocorre nas luas Europa de Júpiter e Encélado de Saturno. A quantidade de água em Ceres, tanto em estado congelado quanto líquido, é estimada em 5 vezes a quantidade de água doce existente na Terra. Com o telescópio espacial infravermelho Herschel, foi detectado até vapor d'água ao redor de Ceres, o que indica que o planeta anão está continuamente perdendo material gasoso. Estima-se que cerca de 6 kg de água sejam perdidos por segundo. Quando Ceres está mais próxima do Sol em sua órbita levemente elíptica, parte do gelo provavelmente derrete e vira gás. No entanto, supor que haja água sob o gelo pode ser um engano, pois afinal Ceres é um corpo celeste muito pequeno e provavelmente esfriou muito rapidamente após sua formação. Também é possível que estejamos diante de um corpo celeste totalmente composto por gelo, completamente congelado. Em nossa jornada aos confins do Sistema Solar, ainda não fomos muito além. Estamos apenas a 3 ou 4 unidades astronômicas de distância do Sol e já encontramos corpos celestes fascinantes como Mercúrio, Vênus, Terra ou Marte, além dos pequenos planetas do cinturão de asteroides. Agora, porém, estamos diante de um corpo celeste que provavelmente marcou nosso Sistema Solar de forma duradoura. Chegamos a um planeta cujo impacto quase fez o Sol perder todos os corpos celestes terrestres. Caros telespectadores, bem-vindos ao Júpiter. Júpiter é, de longe, o planeta mais massivo do nosso Sistema Solar. Ele reúne 2,47 vezes a massa de todos os outros planetas juntos e é, depois da Lua, Vênus e Marte, o terceiro ou quarto objeto mais brilhante no céu noturno da Terra. Ele demora mais de 11 anos para orbitar o Sol. Embora ele seja 10 vezes menor que o nosso Sol, com quase 143 mil quilômetros de diâmetro equatorial, ele ainda é extremamente grande em comparação com os outros planetas. Júpiter se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo número de suas luas. Até julho de 2018, mais de 78 luas eram conhecidas orbitando o planeta gasoso. As 4 maiores luas são também as mais visíveis no céu noturno e foram descobertas por Galileu Galilei. Io, Ganimedes, Europa e Callisto. Elas também são chamadas de luas galileanas devido ao seu descobridor e estão muito próximas do gigante gasoso. Júpiter, o rei dos planetas, é composto por quase 90% de hidrogênio. Ele provavelmente tem um núcleo sólido, envolto por uma enorme quantidade de gás acumulado. Nas camadas superiores da atmosfera existem inúmeras faixas com diferentes composições gasosas que são independentes da rotação do planeta e podem apresentar velocidades de vento de até 600 km por hora. Ao observar o rei dos planetas, o observador certamente nota imediatamente um sistema de tempestade que, devido à sua cor, é chamado de mancha vermelha. Trata-se de uma tempestade muito extensa, maior do que a Terra e que já existe há muitos séculos. Até mesmo Galileu observou a mancha vermelha. Provavelmente, a tempestade é alimentada por uma fonte de energia que fica abaixo das camadas superiores de gás, o que explica por que ela ainda não se dissipou. Segundo as teorias de formação planetária, planetas grandes como Júpiter se formam nas regiões mais externas do Sistema Solar, tal qual o rei dos planetas. Quando ele se formou, sua massa estava em um vasto disco de acreção nas regiões externas do Sistema Solar. Como há um grande atrito dentro de um disco de acreção, isso o desacelerou bastante e, devido a essa desaceleração, ele migrou para o interior do Sistema Solar. Enquanto ele se aproximava cada vez mais dos planetas terrestres, o mesmo acontecia com Saturno, pois ele também é um planeta gasoso. Ele basicamente seguia Júpiter e exercia uma grande força de atração sobre esse planeta.
Saturno, o segundo maior planeta gasoso do Sistema Solar, provavelmente impediu Júpiter de se aproximar dos planetas terrestres em sua órbita, mantendo-o em sua posição atual, o que é uma sorte para nós. Isso teria expulsado os planetas internos do Sistema Solar, feito com que colidissem com Júpiter ou os lançado em direção ao Sol. Podemos, portanto, considerar que tivemos sorte por haver um segundo grande planeta gasoso no Sistema Solar que impediu Júpiter de causar ainda mais caos. E vocês já devem estar imaginando, do Rei dos Planetas chegamos a outro gigante gasoso, que recebeu o apelido de Senhor dos Anéis. Vamos agora viajar até Saturno. Ao chegarmos em Saturno, a primeira coisa que veríamos de longe seria seu extenso e magnífico sistema de anéis. Não é à toa que ele é considerado o Senhor dos Anéis. Embora Saturno tenha menos de 1/3 da massa de Júpiter, ele é apenas 20 mil quilômetros menor que o maior planeta. Na verdade, Saturno tem uma densidade menor que a da água, portanto, se o colocássemos nas condições terrestres, flutuaria. Dos oceanos e retirássemos sua gravidade, ele flutuaria sobre a água. Saturno possui 82 luas conhecidas, incluindo Titã, que tem atmosfera. As outras luas, Rhea, Dione, Tétis e Jápito, são relativamente pequenas pelos padrões de Júpiter e da Terra. Se alguém montasse um acampamento em uma dessas luas, teria que esperar mais de 29 anos terrestres até que um ano completo de Saturno se passasse. Como Júpiter, ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes no universo. Seu sistema de anéis pode até ser observado da Terra. Originalmente descobertos por Galileu e por ele chamados de alças do planeta, eles são compostos por mais de 100 mil anéis individuais diferentes, com composições e tonalidades variadas, que são separados por lacunas bem definidas. O anel mais interno começa a cerca de 7 mil quilômetros acima da superfície de Saturno e tem um diâmetro de 134 mil quilômetros. O anel mais externo tem um diâmetro de quase 1 milhão de quilômetros. Os maiores anéis são chamados de D, C, B, A, F, G e E, de acordo com a ordem de sua descoberta de dentro para fora. Eles se formam em parte pelo criovulcanismo nas luas do planeta. Quando esse vulcanismo de gelo lança material para a órbita do gigante gasoso, ele permanece lá e se junta aos anéis. Por isso, alguns anéis são tão claramente visíveis. Eles são compostos principalmente por água congelada, refletindo bem a luz solar. Mas um corpo celeste se destaca entre todas as luas do planeta e, de modo geral, em todo o sistema solar. Titã. Ele possui uma atmosfera sob a qual se desenvolveu um sistema climático complexo. O metano se acumula no frio Titã em lagos, condensa, se acumula em nuvens e chove novamente sobre sua superfície. Além disso, Titã ainda é coberto por uma espessa camada de gelo de água, que muito provavelmente abriga um oceano de água, semelhante à lua Europa de Júpiter ou à lua Encélado de Saturno. Assim, essa lua teria águas duplas, lagos de metano em sua superfície e um oceano de água sob uma espessa camada de gelo. Engenheiros da National Aeronautics and Space Administration planejam há tempos enviar sondas para pousar e estudar Titã. Contudo, um veículo assim deve resistir a temperaturas muito inferiores a 156 graus. A atmosfera de Titã é muito semelhante à da Terra primitiva. Se o planeta não fosse tão frio, talvez pudesse haver vida semelhante à da Terra. E quem sabe o que existe sob a grossa camada de gelo da Lua gelada. E agora continuamos viajando cada vez mais longe do Sol e vemos Urano à nossa frente, um planeta que já passou por muita coisa. Enquanto todos os planetas até Saturno já eram conhecidos desde a antiguidade, Urano é o primeiro corpo celeste com status de planeta que foi visto por Wilhelm Herschel em 1781 através de um telescópio. Assim, ele é o primeiro planeta descoberto na Era Moderna. Urano é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e está, em média, a 2.780 bilhões de quilômetros da Terra. A essa grande distância, ele leva 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Assim como Saturno e Júpiter, ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio, mantidos devido à sua grande massa de 14,5 massas terrestres. Urano parece azul ao olho humano porque a luz do Sol é refletida pelas suas camadas superiores de nuvens. Ela está situada abaixo de uma camada de metano. Quando a luz atravessa essa camada, a parte avermelhada da luz é absorvida pelo gás metano, enquanto a parte azul pode passar livremente. É por isso que Urano nos parece azul esverdeado. Ao contrário de Júpiter ou Saturno, parece haver pouca atividade climática no planeta.
Cientistas atribuem a falta de grandes faixas de nuvens a uma fonte interna de calor muito pequena do planeta. Aparentemente, o planeta tem pouca massa para gerar calor suficiente em seu interior. Ao contrário de Júpiter, que gera calor por contração e, assim, consegue alimentar enormes sistemas de tempestades mesmo a grande distância do Sol, aparentemente não existe um mecanismo desse tipo em Urano. Imagens de telescópio de 2005 mostram anéis. Assim, o planeta, como os outros gigantes gasosos do Sistema Solar, possui um sistema de anéis, que não é muito destacado e só pode ser visto sob condições favoráveis. Um sistema de anéis quase invisível indica que o planeta possui um sistema de satélites pouco desenvolvido. Todos os seus satélites juntos possuem a menor massa entre todos os planetas gigantes do Sistema Solar. O que é especial em Urano é sua rotação peculiar. Ela é inclinada em 97,77 graus em relação à eclíptica do Sistema Solar. O gigante gasoso gira de forma retrógrada e se move como se rolasse ao longo de sua órbita. A razão da acentuada inclinação do eixo é desconhecida. Os astrônomos suspeitam que Urano, durante sua formação há 4,5 bilhões de anos, pode ter colidido com um grande protoplaneta que tinha mais de 2 massas terrestres. Esse impacto pode ter inclinado todo o sistema de Urano, o que explicaria a inclinação de todo o sistema em relação à órbita do planeta. Contudo, até mesmo esses achados não são conclusivos. Assim como Netuno, Urano é um planeta pouco visitado. A única sonda que já se aproximou desse planeta foi a Voyager 2. Em 1979, ela sobrevoou Júpiter em direção a Saturno, ganhando impulso rumo a Urano. A Voyager 2 passou pelo planeta gasoso azul esverdeado em 24 de janeiro de 1986, 4 dias antes do meu nascimento, e transmitiu a maioria das imagens conhecidas desse corpo celeste. Os sinais da sonda levaram 2 horas e 45 minutos inteiros para chegar à Terra. Só na década de 2030, a National Aeronautics and Space Administration pretende enviar outra sonda ao planeta. A sonda orbitadora Urano será lançada em 2031 e, após uma viagem de 13 anos e 4 décimos até o planeta, orbitará por cerca de 4,5 anos coletando dados. A missão coletará dados sobre a magnetosfera, nuvens e luas de Urano, das quais se sabe menos do que sobre os satélites de Júpiter ou Saturno. Na nave principal, uma sonda atmosférica investigará a atmosfera de Urano detalhadamente. Isso só foi feito até agora com sondas em torno de Saturno e Júpiter. A sonda Cassini, por exemplo, foi direcionada para Saturno após o fim de sua missão. Durante sua entrada, a sonda enviou os últimos dados para a Terra, fornecendo informações importantes sobre a composição das camadas superiores de nuvens de Saturno, ou de um planeta gasoso. E agora, embora estejamos no último planeta, ainda não chegamos à última parada da nossa viagem, Netuno. Depois que Plutão foi reclassificado como planeta anão, o Sistema Solar passou a ter oficialmente 8 planetas, não mais 9. Assim, Netuno é o último planeta a partir do Sol. Assim como Urano, o gigante gasoso nos parece azul escuro e não azul turquesa nas imagens da sonda Voyager 2 de 1989. Por causa do seu tamanho, ele domina as regiões externas do Sistema Solar e influencia a órbita de muitos objetos menores que estão além dele, chamados apropriadamente de transnetunianos. Falaremos sobre os transnetunianos mais tarde. O planeta é realmente mais massivo do que Urano, mas é menor em tamanho. Isso se deve a uma densidade total maior. O clima também é interessante. Quando a Voyager 2 passou por Urano, ela quase não encontrou estruturas, como já mencionamos. Contudo, vastos sistemas de tempestades foram identificados em Netuno. A Voyager 2 mediu velocidades de vento de até 2.100 km por hora, o que representa a maior velocidade de vento de todo o Sistema Solar. Embora o planeta gasoso receba apenas 3% da energia de Júpiter por unidade diária e apenas 1/1000 da energia da Terra, a pouca luz solar provavelmente faz com que os ventos, uma vez formados, encontrem pouca resistência, pois não existem sistemas opostos que poderiam surgir devido à baixa quantidade de energia. Além disso, existe a teoria de que uma fonte de calor interna fornece continuamente energia aos sistemas de tempestade. Isso provavelmente ocorre assim como em Júpiter devido à contração do planeta. Como já mencionado, isso aparentemente não ocorre em Urano devido à sua massa muito pequena. Devido à sua rápida rotação, Netuno possui um diâmetro equatorial de 49.500 km e um diâmetro polar cerca de 1.000 km menor. Junto com Urano, ele forma o subgrupo dos gigantes de gelo. Quando exoplanetas, planetas ao redor de outras estrelas além do Sol, são encontrados, corpos celestes com o tamanho ou massa de Netuno são chamados de classe Netuno.
se estiverem muito próximos de sua estrela, também são chamados de Netunos quentes. Em referência aos Júpiteres quentes, que são planetas gasosos tão massivos quanto ou mais pesados que Júpiter e que estão muito próximos de sua estrela, podendo assim se tornar extremamente quentes. E agora vamos para aquela região que fica além deste último de todos os planetas, o cinturão de Kuiper e, em uma distância ainda maior, a nuvem de Oort. Se movermos nossa nave estelar além de Netuno, não encontraremos um vazio completo, mas sim uma região do Sistema Solar onde existem dezenas de milhares ou talvez até centenas de milhares de pequenos objetos, dos quais alguns são chamados de planetas anões. Plutão também é um planeta anão. Segundo a União Astronômica Internacional, planetas anões são corpos celestes que não limparam sua órbita de asteroides ou poeira. Isso se aplica a Plutão, pois há muitos outros objetos menores próximos à sua órbita. Outro exemplo de planeta anão é Ceres, que está localizado no meio do cinturão de asteroides. Como se sabe, há muitos asteroides por aqui, e Ceres ainda não limpou tudo ao seu redor, por isso ela, sim, Ceres é uma ela, não é definida como planeta, mas sim como a pequena e anã irmã de Plutão. Plutão já foi considerado um planeta? Ele manteve esse status até o dia 24 de agosto de 2006, quando foi retirado. Ele é de longe o maior, mas o segundo mais massivo no cinturão de Kuiper. Já se passaram 90 anos desde a sua descoberta em 18 de fevereiro de 1930. Devido à sua grande distância média de 5,9 bilhões de quilômetros do Sol e a um período orbital de quase 248 anos, ele ainda não completou nem metade de uma volta ao redor do Sol desde a sua descoberta. O cinturão de Kuiper se estende de uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros, cerca de 30 unidades astronômicas, até aproximadamente 7,5 bilhões de quilômetros, 50 unidades astronômicas, ao redor do Sol. Ele é relativamente achatado e contém até agora 70 mil objetos conhecidos maiores que 100 quilômetros. Todos os objetos nesse cinturão provavelmente se formaram perto da região onde foram observados. Dos corpos celestes nessa região do Sistema Solar, esperaríamos órbitas quase perfeitamente circulares ao redor do Sol. E isso acontece em toda parte. Contudo, muitas órbitas desses planetas divergem consideravelmente da eclíptica solar. Os astrônomos atribuem isso, entre outras coisas, a Netuno, que na fase inicial do desenvolvimento planetário espalhou planetesimais muito massivos para o cinturão de Kuiper. Esses precursores de planetas, do tamanho de um planeta, chegaram perto dos objetos do cinturão de Kuiper, muito menores, perturbando fortemente suas órbitas. Muitos objetos no cinturão são sistemas duplos. Desde 1978, sabe-se que Plutão tem um companheiro muito grande, Caronte, e por isso também se fala do sistema Plutão-Caronte. Frequentemente se menciona aqui um sistema de planetas duplos, pois muitos corpos celestes em tal sistema exibem diferenças de massa menores do que, por exemplo, entre a Terra e a Lua. No caso de Plutão e Caronte, por exemplo, essa diferença de massa é tão pequena que o centro de gravidade desse pequeno sistema não está dentro de Plutão, mas sim fora dele. Isso é chamado de baricentro, ou seja, o centro de gravidade de um sistema múltiplo que às vezes fica fora de um corpo celeste, com dois ou mais corpos celestes que pertencem gravitacionalmente um ao outro. A Terra e a Lua também têm um baricentro que fica dentro do manto terrestre. O Sistema Solar também tem um baricentro que fica aproximadamente na superfície do Sol. Em 2015, a sonda New Horizons chegou ao sistema de Plutão e 4 anos depois ao objeto Arrokoth, conhecido na mídia também como Ultima Thule. Assim, pela primeira vez, objetos do cinturão de Kuiper foram explorados por uma sonda espacial. Em dezembro de 2018, a sonda estava a 6,4 bilhões de quilômetros do Sol quando passou por Ultima Thule. No dia 15, em junho de 2020, a sonda estava a 47.558 unidades astronômicas do Sol, o que equivale a 7,11 bilhões de quilômetros. Ela continuará viajando pelas regiões externas do Sistema Solar e provavelmente o deixará em 2035. No entanto, os astrônomos não sabem quais objetos a New Horizons deve explorar agora. No momento, não há nenhum objeto adequado perto dela. A uma distância ainda muito maior do que os objetos transnetunianos do cinturão de Kuiper, pode haver um agrupamento de objetos cuja existência ainda não foi comprovada. A nuvem de Oort. Agora chegamos a uma região que nem sequer está mais diretamente no Sistema Solar, mas sim fora dele, inacessivelmente distante até. Estamos falando aqui da chamada nuvem de Oort. É importante ressaltar que a nuvem de cometas, supostamente localizada nas regiões mais distantes do Sistema Solar, ainda é uma hipótese não comprovada.
Sua origem está em uma ideia do físico holandês Jan Hendrik Oort, que na década de 1950 buscava uma explicação para o aparecimento dos chamados cometas de longo período. Ele baseou sua hipótese nas órbitas extremamente elípticas dos cometas e na ideia de que eles não poderiam ter se originado nas regiões conhecidas do Sistema Solar, pois seriam destruídos pelo forte vento solar próximo aos planetas, já que são compostos principalmente de gelo e poeira. Segundo Oort, por esse motivo não deveria haver cometas se eles tivessem se formado perto do Sol. Essa zona envolve o Sistema Solar a uma distância de aproximadamente 1,6 anos-luz em um formato quase esférico. No entanto, isso não se trata de uma nuvem no sentido clássico. Segundo o entendimento atual, ela é composta principalmente por rochas, poeira e gelo de diversos tamanhos, remanescentes da formação do Sistema Solar. Esses restos foram ejetados gravitacionalmente do Sistema Solar por grandes planetas como Júpiter ou Saturno. Devido à influência gravitacional de estrelas próximas ao Sistema Solar, os cometas se distribuíram em uma casca ao redor do Sol. Como a gravidade do Sol em um raio de 1,6 anos-luz ainda supera a de outras estrelas, os objetos de Oort, teoricamente, permanecem ligados ao Sol. Se uma estrela dessas, ou seja, uma estrela estranha, passar pelo Sol, pode ocorrer uma perturbação na nuvem de cometas. Alguns objetos são lançados em direção ao Sistema Solar e aparecem como asteroides ou cometas. Se os planetas tiverem azar, serão atingidos por esses asteroides. Assim, alguns cientistas responsabilizam um asteroide pelo impacto e pela extinção em massa ocorrida há 65 milhões de anos na Terra, sendo que esse asteroide poderia ter estado na nuvem de Oort alguns milhões de anos antes. Portanto, a nuvem pode ser fonte de alguns asteroides que colidem com os planetas. No entanto, ainda não está definitivamente esclarecido se a nuvem de Oort realmente existe, onde ela começa e termina, necessitando de resultados futuros de observações astronômicas para esclarecer sua existência de forma definitiva. Nós, humanos, conseguimos localizar facilmente nosso lugar no Sistema Solar. Estamos no terceiro planeta do Sistema Solar, orbitando nossa estrela central em 365 dias. A Terra gira em torno de seu próprio eixo em 24 horas e é um corpo celeste onde pode existir água líquida, é tectonicamente muito ativa e possui um campo magnético que nos protege da radiação cósmica e dos ventos solares. Mas isso é apenas uma parte do todo. E a posição do Sistema Solar na Via Láctea? Onde o Sol está localizado na vasta galáxia, nesse aglomerado de bilhões de estrelas? Aqui queremos completar a imagem do nosso sistema estelar, dando uma olhada rápida na sua vizinhança estelar e também na sua posição na Via Láctea. Se observarmos quais estrelas estão próximas ao Sistema Solar, temos em primeiro lugar Próxima Centauri e o sistema Alpha Centauri. Embora Próxima seja a nossa estrela mais próxima, ela está em parceria gravitacional com Alpha Centauri A e B, que ela orbita a uma distância enorme. Próxima Centauri está aproximadamente 14,2 anos-luz de nós e Alpha Centauri A e B estão mais 0,1 a 0,2 anos-luz além disso. A vizinhança estelar mais próxima do Sistema Solar é dominada por anãs vermelhas. Num raio de 5 parsecs, aproximadamente 16 anos-luz ao redor do Sol, há 64 estrelas conhecidas. Dessas, 49 são as chamadas anãs vermelhas. Apenas o sistema Alpha Centauri, o Sol, Tau Ceti, o sistema Sirius e alguns outros são estrelas de outro tipo. A estrela mais massiva entre essas, em um raio de 5 parsecs, 16 anos-luz, é Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Ele é 2 vezes mais massivo e 25 vezes mais luminoso que o Sol e atualmente está se movendo em direção ao Sistema Solar. Ele vai aumentar seu brilho no céu noturno continuamente nos próximos 60 mil anos e será a estrela mais brilhante do céu noturno e vespertino pelos próximos 210 mil anos, antes de, em um futuro distante, ser substituído por Vega como a estrela mais brilhante. Sírio é, na verdade, composto por 2 estrelas, Sírio A e B, sendo que B era originalmente a mais massiva. Este é o que chamamos de anã branca, um tipo de remanescente de uma estrela semelhante ao Sol. B precisava originalmente ter mais massa do que A e consumiu seu hidrogênio muito mais rápido. Então, neste sistema, existiu há muito tempo um gigante vermelho com 100 vezes o tamanho do nosso Sol. O sistema de Sirius é provavelmente o mais quente da nossa vizinhança. Os demais sistemas estelares são conhecidos como locais mais calmos. As estrelas em questão estão situadas em uma área do espaço com escassa matéria interestelar.
Ela é chamada de bolha local e possui uma densidade de apenas 0,05 a 0,07 átomos por centímetro cúbico. Supõe-se que ela tenha se formado há várias centenas de milhares até alguns milhões de anos por uma ou mais supernovas. As supernovas empurraram gás e poeira interestelar, criando uma região vazia onde estrelas encontram poucos obstáculos. Frequentemente, presume-se erroneamente que o Sol se formou nesta bolha local. Ela, Sol, entrou nessa bolha há algumas centenas de milhares de anos enquanto orbitava o núcleo galáctico. A bolha tem a forma de uma ampulheta e, no plano galáctico, um diâmetro de cerca de 300 anos-luz. Ela faz fronteira com várias outras bolhas na direção do movimento do Sistema Solar e parece estar aberta quando vista perpendicularmente ao plano galáctico. A bolha local também contém algo. Ela é cruzada por pequenas nuvens de gás interestelar. O Sol está em uma dessas por centenas de milhares de anos. Ela é chamada de floco local. O Sistema Solar entrou nessa nuvem de gás há cerca de 100 mil anos e provavelmente vai deixá-la em 20 mil anos. Próximo ao Sol, há poucas estrelas gigantes. Mas se nos afastarmos um pouco mais dela, temos verdadeiros gigantes diante de nós. As estrelas gigantes mais próximas são Pollux e Arcturus, a 33 e 37 anos-luz de distância. Pollux tem mais de 10 vezes o diâmetro do Sol, mas apenas 1,86 vezes sua massa. Arcturus, ou Arctur, tem menos massa que Pollux, mas é consideravelmente maior. Arctur tem apenas 1,5 massas solares, mas é 25 vezes maior que o Sol. Isso ocorre porque Arctur está em um estágio mais avançado de sua existência em comparação a Pollux. Ele teve mais tempo para se expandir e se tornar gigantesco. Devido à maior massa de Pollux, ele pode se tornar ainda maior que Arctur no futuro. A próxima estrela gigante azul é Elnat, ou Beta Tauri, a cerca de 130 anos-luz de distância. Ele tem apenas 100 milhões de anos, mas é 5 vezes mais massivo que o Sol e incrivelmente quente. As temperaturas na superfície solar atingem cerca de 13 mil graus Celsius. Ele brilha 700 vezes mais do que o Sol. A apenas 153 anos-luz de distância, na borda da bolha local, encontra-se o aglomerado estelar aberto das Híades. Um aglomerado estelar pequeno com extensão de apenas 15 anos-luz. Sua estrela mais brilhante é Aldebaran. Provavelmente, as Híades se formaram juntas a partir de uma nuvem interestelar de gás e poeira que entrou em colapso devido a uma ou mais supernovas. O buraco negro estelar mais próximo conhecido está a 3.000 anos-luz de distância de nós. O Sistema Solar está situado em uma região muito segura, sendo improvável que supernovas, explosões de raios gama, buracos negros ou qualquer outra ameaça nos afete nos próximos milhões de anos. No entanto, todas essas estrelas fazem parte de algo muito maior, a Via Láctea, a qual, aliás, dedicamos um documentário muito detalhado. Como aprendemos com isso, a galáxia provavelmente é uma galáxia espiral barrada, cujos braços espirais começam em uma barra alongada no centro. Seus braços espirais provavelmente se estendem por mais de 100 mil anos-luz no vácuo intergaláctico. Mas a perfeição é algo que buscamos em vão? Os braços da Via Láctea são imperfeitos, com várias interrupções e cruzamentos. A Via Láctea possui um diâmetro de cerca de 100 mil anos-luz. O Sistema Solar, incluindo o Sol, está situado entre dois braços secundários em um desvio local, o braço de Órion, a cerca de 15 anos-luz ao norte do plano de simetria galáctica e aproximadamente a 27 mil anos-luz do centro galáctico, e o orbita com uma velocidade de aproximadamente 240 km por segundo. O Sistema Solar leva 210 milhões de anos para dar uma volta completa ao redor do núcleo galáctico. Desde a formação do Sol, se passaram cerca de 25 anos galácticos. Em sua jornada pela Via Láctea, o Sistema Solar atravessa o plano galáctico a cada 30 milhões de anos. O Sol mergulha periodicamente no plano galáctico e depois o deixa. Cientistas observam padrões cíclicos em extinções em massa na Terra causadas por impactos de asteroides, atribuindo-os a certas características do movimento do Sol pela galáxia. Eles dizem que, aproximadamente a cada 30 milhões de anos, o Sol atravessa o braço galáctico ou atravessa, e que devido às interações gravitacionais do Sol com outras estrelas, corpos celestes da nuvem de Oort são lançados em direção à Terra ou ao sistema planetário, podendo causar catástrofes caso colidam com algum planeta. Isso pode levar, como já vimos no capítulo sobre a nuvem de Oort, ao fato de que, em um período de cerca de 100 milhões de anos, de tempos em tempos, ocorram grandes impactos de cometas ou asteroides na Terra.
Se nos afastarmos ainda mais do disco galáctico, veremos que estamos localizados bem na periferia. Isso provavelmente é uma sorte para nós quando vemos o que acontece quando estamos dentro da galáxia. Seria difícil imaginar o que aconteceria na Terra se o Sol tivesse se formado perto do centro galáctico. Do nosso ponto de vista, apenas 2 braços espirais estão mais distantes do que o nosso próprio braço de Órion, que são Perseu e Cisne. Mas vamos voltar mais uma vez ao Sistema Solar. Agora queremos observar Sol e os planetas como um todo e nos perguntar onde estão seus limites. Uau, que viagem foi essa? Viajamos do centro de massa do Sistema Solar, Sol, nosso Sol, até os planetas. Além disso, ultrapassamos os limites do Sistema Solar, observamos o Sistema Solar de fora e até assumimos uma perspectiva galáctica. Ao observar nosso sistema estelar holisticamente, várias coisas chamam a atenção de um observador atento. Em primeiro lugar, há o grande número de planetas que se movem em órbitas estáveis ao redor do Sol. Isso está longe de ser algo óbvio. Nas últimas décadas, astrônomos observaram outros sistemas estelares e perceberam que, aparentemente, poucos possuem tantos planetas quanto o nosso sistema solar. Em outros sistemas estelares, normalmente há estrelas e apenas um Júpiter quente, isto é, um único planeta muito próximo a elas. A maior parte desses sistemas estelares são, na verdade, sistemas binários. Assim, o Manual do Universo de Mayer, de 1994, apresenta uma estatística segundo a qual 50% de todas as estrelas da Via Láctea pertencem a um sistema binário, 20% de todas as estrelas fazem parte de um sistema triplo e até 10% dos sistemas estelares contêm 4 ou mais estrelas. E mesmo entre as estrelas solitárias, exemplares com muitos planetas são bastante raros, o que, por outro lado, significa que o nosso sistema solar é realmente muito especial. Não é apenas a estrutura do sistema solar, mas o próprio Sol também é uma sorte. Ela não brilha nem forte demais, nem fraca demais, e possui uma vida útil agradavelmente longa, o que permitiu que um planeta em sua órbita, na zona habitável, pudesse desenvolver vida. E o planeta Terra parece ser uma raridade ainda maior do que o nosso Sol. Ele tem a massa certa, a distância adequada do Sol, tectônica de placas, um satélite natural, uma magnetosfera e uma atmosfera com camada de ozônio, água líquida em sua superfície e muitas outras condições que permitiram o surgimento da vida. Algumas dessas coisas foram criadas pela própria vida. Mas a base, a distância certa do Sol, a tectônica de placas e a atmosfera resultante, entre outras coisas, já são um verdadeiro golpe de sorte. Essa combinação ideal entre o Sol e a Terra torna o sistema solar tão único como ele é. E quem sabe quais outras condições ainda são importantes para que exista vida na Terra? Talvez alguns grandes planetas gasosos que com sua imensa gravidade impedem que asteroides voem para o interior do sistema solar? Talvez o fato de que um planetoide do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva e assim causou a formação da Lua, que acabou sendo responsável por estabilizar o eixo da Terra e desacelerar a rotação terrestre? Mas neste registro, a perspectiva não ficou apenas no planeta, ela também nos mostrou que tudo tem limites. Atualmente, a fronteira do sistema solar é definida onde o vento solar, continuamente emitido pelo Sol, passa para o vento interestelar. Não estamos falando de um ponto específico nas regiões mais distantes do sistema solar, mas sim de uma região que se estende por bilhões de quilômetros, que chamamos de choque de terminação. Nessa região, as sondas Voyager, que já deixaram o sistema solar, experimentaram uma mudança nos ventos solares ao seu redor. Aliás, isso também é chamado de heliosfera e é a região ao redor do Sol onde ele determina principalmente o clima espacial na forma do vento solar. Quando as sondas Voyager entraram no espaço interestelar, elas deixaram a heliosfera, pois a composição das radiações e dos fluxos de partículas ao seu redor mudou significativamente. Mas quando falamos da gravidade do nosso astro central, é muito difícil definir um limite. Astrônomos que postulam a nuvem de Oort dizem que a influência gravitacional do Sol se estende até essa distância, ou seja, até 1,6 anos-luz e além. Portanto, se tivéssemos que traçar um limite visual e não falar de radiação, poderíamos considerar a nuvem de Oort como o limite do sistema solar. Mas aqui também existe um problema central. Onde começa a nuvem e onde ela termina? Será que as nuvens de cometas, ou seja, as nuvens de Oort de diferentes sistemas estelares se misturam e não é possível traçar limites? Será que realmente existem nuvens de Oort ao redor dos sistemas estelares, ou isso é apenas um placebo científico que esconde as verdadeiras origens dos cometas de longo período e dos asteroides a caminho do sistema solar?
Será que um dia teremos a resposta para isso? E com todos os planetas, cometas, asteroides e planetas anões que orbitam o Sol, não é de se admirar que esses corpos celestes também exerçam atração sobre o Sol. Por causa disso, o Sol também se move. Ela ainda é, de longe, o corpo gravitacional dominante no Sistema Solar, mas também orbita o chamado baricentro, que surge quando vários corpos celestes estão presentes em um sistema. O baricentro da Terra, por exemplo, fica no manto terrestre, enquanto o de Plutão e Caronte está bem fora deles. Como um artigo publicado em 1º de abril de 2020 no Astrophysical Journal descobriu, o centro de gravidade do Sistema Solar está aproximadamente na superfície dela. Se astrônomos extraterrestres observassem nosso astro de forma espectroscópica e interpretassem seu balanço causado pelos planetas, eles poderiam descobrir que uma série de corpos celestes exerce atração sobre a estrela e causa esse balanço característico. Foi assim que muitos exoplanetas já foram descobertos em sistemas estelares distantes. Todos esses centros gravitacionais, independentemente de seu peso, se atraem e influenciam mutuamente. Na verdade, até mesmo pequenos planetas com pouca massa como a Terra são importantes para manter o equilíbrio no Sistema Solar, em comparação com outros corpos celestes. Por exemplo, Júpiter estabiliza as órbitas de quase todos os planetas do Sistema Solar. Se ele fosse colocado mais perto do Sol, teria consequências graves, especialmente para os planetas rochosos mais leves. E igualmente seria fatal se a Terra saísse de sua órbita, caso isso fosse possível. A ausência dela no Sistema Solar interno desestabilizaria tanto as órbitas dos planetas internos que, milhares de anos após seu desaparecimento teórico, Mercúrio e Vênus estariam orbitando o Sol em trajetórias muito elípticas e talvez até colidissem com ele. No geral, o Sistema Solar não é apenas um lugar enorme, mas sim muitos lugares distintos, todos desempenhando um papel fundamental. Os planetas terrestres no Sistema Solar interno, os gigantes gasosos e suas luas, o cinturão de asteroides e o cinturão de Kuiper com seus inúmeros pequenos corpos. Existem tantos corpos celestes que nem mesmo todas as sondas da humanidade juntas poderiam visitar, quanto mais encontrar uma fração desses objetos. E precisamos reconhecer que todos esses objetos estabelecem um equilíbrio. Se você removesse um objeto, os restantes ficariam mais ou menos desordenados. Compreender o Sistema Solar em sua totalidade talvez nunca seja possível. Mas é possível que ao voltarmos nosso olhar para os planetas, asteroides e planetas anões, também olhemos para nós mesmos. Observar outros corpos celestes nos ensina muito sobre nosso próprio planeta. Um lar que devemos conhecer e valorizar e que não é algo garantido.